Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O caso que traremos por aqui hoje é de Mary Vincent, mas antes de iniciarmos o caso de hoje, precisamos pedir para vocês deixarem um like logo no início do vídeo, pois a plataforma não tem entregado nossos vídeos. E dito isso, vamos para a vinheta. O caso de hoje começa no ano de 1978. Neste período, Mary Vincent tinha apenas 15 anos de idade. Era uma adolescente completamente normal, com todas as outras jovens de sua idade, e um de seus hobbies favoritos era dançar. E ela, inclusive, levava isso muito a sério. Realmente tinha um grande talento para a dança. Ela era muito incentivada pelo seu professor de dança para que seguisse uma carreira, pois era muito notório que ela iria longe por de fato ser bastante talentosa e muito dedicada. Apesar de Mary ainda ser muito jovem, ela já tinha de fato este projeto de vida. Ela amava dançar e queria muito seguir com a dança por diversas localidades pelo mundo afora, mostrando a todos o seu talento. Uma coisa que Mary Vincent trazia consigo, e que isso sim lhe causava muita tristeza, era o fato de que ela não tinha um convívio familiar muito adequado. Ela sentia-se bastante chateada com essa situação, e apesar que Mary sempre dava o máximo de si, as discussões em casa eram constantes, e aquilo acabava deixando a jovem bastante entristecida com essa situação. Porém, ela não perdia jamais seu foco. Os pais de Mary eram trabalhadores em cassinos em Las Vegas. Sua mãe trabalhava como revendedora, seu pai se encarregava das manutenções de máquinas. Em meio a toda essa confusão, lá estava Mary, meio que não vendo a hora em que pudesse colocar seu projeto em prática e sair um pouco de perto de todas aquelas brigas e discussões de seus pais, que pelo que tudo indicava, se tratava mesmo de uma questão de tempo para que dessem um final em seu casamento, pois o convívio entre eles estava insustentável. Foi nesse período também que Mary, meio que para se ver distante de tudo aquilo, resolveu passar mais tempo longe de sua família. E isso incluía fugir da escola para passar tempo na companhia de seu namorado. E de fato, era para sair um pouco dessa situação tão desgastante que eram as brigas e discussões de seus pais. Mary Vincent de fato chegou ao ponto de não aguentar mais tantas brigas e resolveu drasticamente colocar um basta nisto. Ela resolveu sair de casa e mudou-se para a casa de seu namorado. Durante 6 meses, ela teve sim uma convivência adequada e até mesmo feliz. Porém, após este período, a conduta dele acabou mudando e não foi para melhor, infelizmente. O namorado de Mary adotou uma conduta terrível de assediá-la e inclusive foi acusado por este motivo. Foi quando Mary mais uma vez encontrou-se diante de uma situação difícil em sua vida, pois estava pela segunda vez sem um lar, sem ter para onde ir, nem recursos financeiros, nem mesmo parentes confiáveis. Mary teve que morar no carro de seu ex-namorado. E mesmo que aquilo não fosse em nada o ideal de moradia para ela, as opções eram nulas e ela precisou viver desta maneira. Após passado algum tempo, Mary decide mudar-se para a casa de seu avô, em Corona, na Califórnia. Mary colocou seus poucos pertences em uma mochila e, sem condições para ir até a casa de seu avô, a jovem resolveu pedir carona para chegar ao seu destino. E é importante dizer que para a época dos anos 70, nos Estados Unidos, era bastante comum que as pessoas pedissem carona. Não haviam muitas situações de risco. As pessoas meio que confiavam umas nas outras. Talvez esse possa ter sido o maior erro. Ao sair para pedir carona, Mary foi acompanhada de 2 outras pessoas. Ao andar na esperança de que alguma pessoa parasse e oferecesse uma carona, uma van, onde dentro estava um homem de seus 50 e poucos anos, estranhamente ofereceu a carona. Porém, não para as 3 pessoas que estavam pedindo. Ele ofereceu somente para Mary, alegando não ter muito espaço em seu veículo. Aquilo por si só
já gerava uma grande estranheza. Mas como dissemos anteriormente, as pessoas confiavam mais umas nas outras, e Mary acabou aceitando a tal carona, ignorando assim todos os possíveis perigos. O homem da van era no mínimo esquisito demais. Ele tinha sim espaço de sobra em seu carro, mesmo dizendo ao contrário disso à jovem. Ele tentava ser simpático, mesmo que aquilo soasse completamente forçado. E também outra coisa bastante incomum é que o homem originalmente não entraria na cidade onde Mary estava indo. Ele faria um desvio para deixá-la neste local. Coisa muito difícil de acontecer quando se está recebendo uma carona. Ninguém muda a rota dessa maneira. Mas reforçando mais uma vez o que dissemos anteriormente, a confiança era muito grande entre as pessoas e ele parecia um homem inofensivo. O homem seguiu a viagem com Mary sentada no banco do carona. Em um determinado momento, após ele acender um cigarro, sua ação fez com que Mary espirrasse. Na sequência, imediatamente ele segurou a jovem pelo pescoço, com a desculpa de que preocupou-se com ela, perguntando se ela estava bem e coisas assim. Rapidamente, ela retirou as mãos dele de seu pescoço e ficou firme em sua postura de quem não gostou da atitude tão estranha e inesperada de um desconhecido. Mas apesar desse acontecimento, ainda assim seguiu viagem. Na verdade, Mary, com tantas pessoas neste período, acreditavam na bondade das outras. Mary estranhou aquilo sim, porém, não ao ponto de desistir da viagem. Muito pelo contrário, ela achava que o homem era tão confiável, que até mesmo se sentiu segura em dormir um pouquinho. Porém, acordando deste cochilo, Mary se dá conta de que ele estava voltando, e não seguindo diante no trajeto que deveria estar fazendo. E neste momento, toda aquela sensação de confiança realmente foi embora. Eu sei que o caminho que você está fazendo é o caminho errado. Não, fique calma. Eu cometi um erro aqui. Eu vou fazer a volta, pode ficar tranquila. Eu só errei o caminho mesmo. Muito importante dizer que Mary encontrou uma faca nos pertences dele, e quando falou para ele essas palavras, foi com esse objeto em suas mãos, pois afinal de contas ela precisava sentir-se protegida. Sua ação acabou surtindo efeito. Ele muda o trajeto e vai para o caminho que deveria estar fazendo de fato. A viagem teve sequência, embora Mary não estivesse sentindo-se segura devido a todos os acontecimentos. Ela não estava disposta a desistir de ir à casa de seu avô. Ela precisava dar sequência naquela viagem, e agora o homem estranho estava se comportando de maneira adequada. Em um momento, ele disse que precisava usar o banheiro, pois estava precisando, e parou em um local bastante remoto. Era de fato no meio do nada. Aquilo levantou um enorme desconforto em Mary, que imediatamente percebeu que as intenções do homem não eram nada boas. E aqui vai o primeiro alerta de descrição sensível. Ao notar que aquele momento pudesse oferecer algum risco para sua vida, Mary, percebendo que seu sapato estava desamarrado, resolveu abrir a porta da van com o objetivo de amarrar. E caso precisasse correr, ela conseguiria de forma mais eficiente. Mas ao invés de conseguir amarrar os seus sapatos, Mary foi brutalmente surpreendida. O homem bateu em sua cabeça com um pequeno machado, e aquilo a deixou desorientada. A jovem cai no chão e após levar mais golpes, isso acabou a deixando inconsciente. Após atingi-la, ele a colocou na parte traseira de seu carro. E assim que Mary retomou sua consciência, ele forçou a jovem a realizar sexo oral nele e disse a Mary que se ela desejasse sair viva de tudo isso, precisava ser obediente. Mary sofreu diversos abusos e sempre com a ameaça de que se quisesse permanecer viva, ela teria que fazer tudo o que ele mandasse. Diante de tanta ameaça, Mary não teve outra alternativa senão obedecer. Foi quando ele resolveu amarrar Mary e colocar também uma mordaça em sua boca. O homem fez o que bem quis com a moça, e após isso ambos seguiram viagem, estando Mary amarrada e amordaçada na parte de trás da van. Ele fez uma parada, e dessa vez ele obriga a jovem a tomar uma bebida bastante duvidosa, alcoólica, mas que ela acabou tendo que tomar. Após isso seguiram mais um pouco. Mais uma parada e mais abusos aconteciam. Mas essa parada estava ainda mais sombria e terrível. Ambos pararam numa espécie de ribanceira, no meio do nada. O homem força Mary a deitar-se no meio do asfalto ali mesmo.
e a jovem Mary Vincent implora por sua vida e para que fosse liberta. Foi quando ele disse para ela: "Se você quer ser livre, então irei te libertar." Após dizer essas palavras, ele volta para a van e retorna com a machadinha usada anteriormente, quando ela perdeu a consciência. As narrativas a seguir são bastante sensíveis. O homem arremessa a machadinha e acerta o braço esquerdo da moça. Em entrevista, Mary diz que sentiu algo muito estranho, como se estivesse pendendo para trás. Foi quando ela percebeu que a força do arremesso havia sido tão grande que arrancou na totalidade o seu braço até a altura do cotovelo. When I was begging for my life, asking him to set me free. And he replied, "You want to be set free? I'll set you free." And he lifted up a hatchet, and that's when I tried fighting him off and was kicking and screaming. But I was realizing, wait a minute, I'm still holding onto his hand, but I'm laying on the ground. And that's when I realized that he had chopped off my left arm. Apesar dos severos ferimentos e da alucinante dor, bravamente Mary lutava por sua vida, tentando a todo custo fazer com que ele desistisse de lhe causar tanto mal. Porém, ao invés disso, ele a golpeia novamente, acertando dessa vez seu braço direito, arrancando ele também cruelmente. Na busca de livrar-se das evidências, o homem tenta tirar quaisquer resíduos de braço da sua machadinha, e Mary rapidamente se deu conta de que estava ali no meio do nada, agora sem os seus 2 braços. Mary estava sem saída, agredida, mutilada num lugar remoto, com diversas dores e sem saber qual seria seu destino. E após deferir mais alguns golpes de machado, causando ainda mais dores na moça, o homem diz a Mary: "Se você quer ser livre, agora irei te libertar." Foi quando ele a levou até o barranco que estava próximo e a rolou o máximo que ele conseguiu. Mary rolou um bom tanto pelo barranco por alguns bons metros. E com a queda, ela fraturou 4 costelas. O homem, na intenção de eliminar de vez as evidências, acreditando que rapidamente Mary iria perder sua luta pela vida, resolve descer no barranco para ver uma forma de ocultar o corpo dela, o máximo que conseguisse. Na verdade, não se tratava de um barranco como ele havia pensado, e sim um canyon, que possuía uma espécie de caverna pequena, uma pequena abertura. Ele então arrastou a jovem até esse local e deixando fora do alcance da visão das pessoas que porventura passassem pela rodovia. Foi quando ele disse a Mary Vincent: "Pronto, agora sim você está livre." Não dá para se ter sequer a dimensão de sofrimento de Mary neste momento. Totalmente ferida e abandonada em um local deserto e sem recursos alguns para nada. Porém, com consciência. Em depoimento, a jovem relata que estava quase adormecendo devido às suas imensas dores. Uma voz disse para que ela se levantasse, que ela precisava fazer isso, pois ao contrário, outras pessoas iriam morrer. Rapidamente Mary entende a mensagem da voz que ela verdadeiramente chamou de subconsciente, mas acreditamos que isso seja um anjo protetor que a alertou. Mary levantou-se e avaliou as possibilidades. Percebendo que estava perdendo muito sangue e sabendo a gravidade de tudo o que estava acontecendo, ela resolveu estancar suas amputações com lama, e era o único material disponível por ali. E muito vagarosamente ela conseguiu, arrastando-se, sair da caverna onde estava. Após sair da caverna, ainda com muitas dores dos abusos, as costelas quebradas e as 2 amputações, isso sem falar dos golpes na cabeça, ela manteve-se muito lúcida e conseguiu andar até a rodovia, porém ela estava completamente nua. Isso dificultou que as pessoas a ajudassem. Isso era de fato uma situação pavorosa. Até mesmo levou a um casal que passou por lá não querer parar. E em depoimento Mary disse que não os culpa,
pois era de fato uma cena forte. Mas na sequência passou um casal e prestou socorro a Mary. Após atendimento hospitalar, Mary, muito lúcida como sempre, foi capaz de dizer detalhadamente coisas sobre seu abusador. E foi possível fazer um retrato falado tão detalhado que o vizinho do homem desconhecido o reconheceu imediatamente. O nome do agora conhecido era Lawrence Singleton. O homem aparentava ser uma pessoa acima de quaisquer suspeitas, mas quem vê cara não vê maldade, e ele era sim um homem terrível. Agora, o objetivo de Mary era de fato melhorar e conseguir adequar sua nova realidade a uma qualidade de vida, a melhor que ela conseguisse. E como ela era uma jovem focada e determinada, sim, ela conseguiu ficar bem na medida de suas condições. Inclusive, ela participou também, dando seu depoimento após a prisão de seu abusador. Ele alegava que Mary se prostituía, coisa que jamais foi verdade. A veracidade das palavras ditas por Mary no depoimento foram muito sinceras, e ela dizia que ele era seu abusador e precisava pagar por seu crime. Mas uma coisa não foi positiva. Afinal, a condenação dele foram somente de 14 anos. E ele ainda fez uma segunda ameaça, dizendo que saindo dali, ele iria terminar o que havia começado. Mary, nos anos seguintes, apesar de ser uma pessoa muito positiva, se viu diante de uma ameaça real. E com isso desenvolveu muitas questões, como por exemplo anorexia, pois a possibilidade da soltura de seu malfeitor era completamente ameaçadora para a jovem. Mas Mary conseguiu vencer de muitas maneiras. Porém, sua vida sempre foi cercada de incertezas. Após 8 anos e 4 meses de detenção, o abusador foi liberto por bom comportamento e ainda alegava inocência. Agora pasme. Por sua libertação, Lawrence resolveu processar Mary, alegando que ela o havia sequestrado para fingir que foi roubada. Porém, seu pedido foi rejeitado no ano de 1997. Lawrence comete outro crime. Desta vez, ele retira a vida de uma garota de programa, mãe de 3 filhos, através de golpes de faca. Foi condenado por assassinato e recebeu pena de morte. No ano de 2001, Lawrence morreu na prisão devido a um câncer. O caso da Mary Vincent, ela tinha seus problemas familiares com o pai e com a mãe. Resolveu sair de casa, foi para casa do namorado, teve os problemas com o namorado também, morou no carro, depois quis se mudar da onde ela estava, pegou essa carona com esse cara desconhecido. Às vezes a vida dá alguns sinais pra gente do que se deve fazer ou não, se é perigoso ou não. A gente tem que ver. Infelizmente, muita gente não consegue perceber esses sinais que a vida dá. Esse caso, assim, ele é terrível. A forma como tudo acontece, o decorrer da viagem, dá quase, assim, um roteiro de filme. É muito, assim, macabro como acontece durante o decorrer da história da Mary. Eu confesso que fazendo o roteiro me deu até uma sensação péssima, porque é muito pesado realmente. E o caso da Mary, se é que pode-se dizer que teve alguma coisa boa que saiu disso, foram realmente as leis que mudaram após tudo isso ter acontecido. E é visto de forma mais severa criminosos sexuais nos Estados Unidos após esse acontecimento. E isso é uma parte boa. Quanto a Mary, ela nunca baixou a cabeça, nunca desistiu de seus sonhos, ela é uma vencedora sim, vendo por esse ângulo, apesar de ter sofrido tanto e de ter tido essa situação tão terrível em sua vida. Mas a gente, né, do fundo do coração, deseja sempre o melhor para a vítima, a melhor vida que ela possa ter, né, depois do que aconteceu. E é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, deixando um grande agradecimento a todos, pedindo para vocês deixarem seu comentário sobre esse caso também, porque é muito relevante para nós e os comentários nos ajudam a impulsionar nosso canal. E agradecendo a cada um que está por aqui e levem ao conhecimento de mais pessoas para nos ajudar com o engajamento. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.